Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, nós vamos falar sobre risco-retorno. É engraçado porque a maioria das pessoas falam, mas a bolsa é muito arriscado, especular no mercado é muito arriscado, fazer trade é muito arriscado. Pois é, ainda bem que é bem arriscado. Por quê? Porque você tem que entender o conceito de risco e retorno que muda totalmente a forma como você vai ver a tua vida. Olha aqui. Primeira coisa é entender que risco e retorno são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado e vice-versa. Então, quando você vê uma coisa extremamente arriscada, é porque provavelmente ela é extremamente rentável. Você entende o que eu quero dizer? O gráfico explica bem. Quanto maior o retorno que você está procurando, maior o risco você deveria assumir. E isto é muito importante para você enxergar. Olha como funciona mais ou menos. Você tem que enxergar que isso daqui, muitas vezes, é desenhado de uma forma que você não entenda. Para quê? Para que instituições assumam o risco, te garantam segurança para o retorno ficar com ela. É assim que acontece normalmente via banco. Ela assume o risco, pega teu dinheiro de uma forma segura, te oferece segurança, por exemplo, um CDB. Então ela vai te pagar a Selic, o CDI, tá? Te garante 100% daquilo, então você não tem mais risco, ela fica com risco para ela toma o risco, porém o retorno fica todo na mão dela. Ela pega aquele dinheiro, coloca no mercado financeiro, fica com o spread e você fica com a segurança. Você entende? Não adianta você querer ter um retorno gigantesco se você não assumir esse risco por você mesmo. Agora, olha que interessante que eu vou te passar a partir de agora. Vou te dar alguns exemplos. Primeira coisa que, como eu te disse, quanto maior o retorno que você quer, obviamente que você tem que ir aumentando o risco. Luiz, quero um retorno maior. Evidentemente que teu risco vai ser maior. Agora, olha exemplos de como a vida funciona. Neste momento que eu te gravo agora, outubro de 2020, nós estamos com a taxa Selic a 2% ao ano. O que seria a taxa Selic? Isso daqui é a métrica, a base, é o balizamento de como que está a taxa de juros no país dentro deste ano. É da onde parte, é o 0 a 0, vamos dizer assim, tá? 2% ao ano. O que quer dizer que teu dinheiro, deixando a taxa Selic aplicado, vai render 2% ao ano. Tem 100 mil reais, vai render 2 mil reais naquele ano. Pô, Luiz, que legal! Para a taxa Selic, para eu colocar num banco, num CDB que paga 100% do CDI, que é mais ou menos a taxa Selic, quanto que eu vou ganhar? 2 mil reais. Tá claro? Agora, olha que louco, qual que é meu risco, Luiz, de estar num CDB deste? Até 250 mil reais, com fundo garantidor de crédito, teu risco é zero, né? Agora teu retorno é 2%. Ah, Luiz, mas você viu? Taxa zero, ganho 2% e meu risco é zero. Você vai ver que não é bem assim a história. Um aluguel, você comprou um imóvel, o imóvel é de 1 milhão de reais, quanto que você tende a render nele? Aproximadamente 0,25 ao mês, tá? Lembrando que ainda assim teu risco é baixo. Tem o risco de inadimplência? Tem. Tem o risco de estragarem teu imóvel? Tem. Tem o risco de desvalorização por alguma coisa? Tem. Porém, é um risco baixo. Só que olha o retorno como é pequenininho, tá? Ô Luiz, e um curso universitário? Isto me chama muito atenção, porque dizem que você ir para coisas novas, por exemplo, operar no mercado financeiro como trade, é muito arriscado. Dizem que é muito arriscado. E realmente é. Só que é hiper rentável. Tá hiper rentável. E as pessoas falam, é um absurdo entrar nesse mercado. E ainda assim fazem faculdade de 5 a 6 anos, tá? Para pagar FIES, gasta 200, 300 mil reais numa faculdade dessa, para depois conseguir um emprego, um subemprego muitas vezes. Você entende? Será que eles fazem o cálculo de quanto que é o risco comparado com o retorno para ver se vale a pena fazer uma faculdade dessa? Em alguns casos sim, mas será que em todos? Outro ponto, empreender. As pessoas falam que trade é muito complicado, só que vão empreender. Abrem uma loja, abrem um negócio. Será que você comparou o risco e o retorno dessas duas coisas? Tá? Porque eu vou colocar meu ponto de vista e você vai ver se faz sentido ou não. Ô Luiz, e o trade? O trade é simplesmente uma outra forma de empreender. Agora, olha o retorno que dá você investir dentro do mercado financeiro num CDB. Olha o retorno que você tem num aluguel. Agora, qual que é o retorno que você deveria ter fazendo trade para já ser extremamente vantajoso?
A questão do trade não é... As pessoas não quebram no trade buscando aqueles resultados proporcionais a aluguel e proporcional a Selic. A pessoa quebra no trade quando ela quer começar com R$1.000 e fazer 3.000 por mês. Quando quer alavancar e fazer resultados milagrosos. É aí que ela quebra. Agora, quando ela entende como um negócio, como ela enxerga risco e retorno, e quando ela faz um plano de negócio para isso, muda totalmente o cenário. Aí vira a melhor ferramenta de liberdade empreendedora que tem na face da Terra. Não existe oportunidade para empreender com liberdade de qualquer lugar do mundo, usando só a internet. Não existe realmente nada parecido com esse. Isso eu posso te garantir, não tem nada parecido, tá? Nada parecido mesmo. Agora, olha que louco. Por que Luiz está falando que aqui não é bem 2%? Porque você tem que imaginar que, primeiro, você tem que descontar o imposto de renda. Então, muito dele tem um imposto de renda ainda ali dentro, próximo de 15%, na maioria das vezes. E você tem que considerar o retorno efetivo e não o retorno cru. O retorno direto dele, nominal. Olha o que acontece. O efetivo, você tem que diminuir a inflação e os impostos. Ei, a inflação no momento que eu estou te gravando agora está em 3,5% ao ano. Então, como funciona esse efetivo? Pega o retorno esperado e diminui pela inflação e pelos impostos. Esquece o imposto, diminui só a inflação. Ô Luiz, peraí, quer dizer que a Selic 2%, se eu conseguir 100% do CDI, tá? 100% do CDI, que é 2%, menos 3,5%, quer dizer que eu vou terminar aquilo ali com menos 1,5%? Se você tiver 100% do CDI, você vai perder dinheiro. Como assim, Luiz? Isso é coisa louca. O teu risco vai ser zero. E normalmente, risco zero faz com que o teu retorno seja zero. Só que no mundo das finanças não funciona assim. Muitas vezes o teu risco zero faz teu retorno ser negativo e as pessoas não enxergam retorno negativo. É retorno negativo, você vai ter menos poder de compra do que você tinha quando entrou. É o caso de você ganhar 100% do CDI hoje. No final de um ano você vai ter menos poder de compra do que você tinha com aquele dinheiro quando colocou lá. Imagina, colocar dinheiro e ter menos do que investir e ter menos do que aquilo que você pôs. É isso que acontece normalmente com você nesse cenário. E as pessoas não foram atrás ainda de como melhorar isso. Você enxerga? Você não deve ter ido atrás ainda. Você continua deixando dinheiro no banco, investindo em CDI, poupança, tá? Você continua achando que o aluguel que você está ganhando de 0,25 está sendo bom. Gente, 0,25, coloca lá os 12 meses, diminui a inflação, olha o que sobrou para você, tá? Pensa, olha o que sobrou. Agora, as coisas são malucas, porque risco e retorno, eles também são subjetivos. Ô Luiz, como assim? Risco e retorno é subjetivo. E aqui é o grande segredo para quem consegue prosperar, para quem consegue dar muito certo em alguma coisa. E aqui está o segredo do mundo do trade. Por quê? Porque risco sim, quanto maior o risco, maior o retorno. Agora, risco é subjetivo. Como assim, Luiz? Cara, risco, que é uma coisa que é muito arriscado para uma pessoa, não necessariamente é para outra. Você entende? Ô Luiz, como que faz para diminuir o risco? Diminuir o risco não necessariamente é mudando de estratégia, mudando de mercado. Diminuir o risco pode ser se especializando em alguma coisa. Você concorda que eu, depois de 15 anos nesse mercado, o meu risco de operar diariamente no mercado financeiro é menor do que o teu? Por conhecimento. Ei, a chave de diminuir risco não é não aceitá-lo. A chave para você diminuir o risco é conhecimento. Especialização, conhecimento. Informação. Informação faz com que você diminua risco, tá? Existem inúmeras formas de você ganhar mais do que 100% do CDI, correndo o mesmo risco ou até um risco menor.
Existem inúmeras ferramentas. Então, quando você tem conhecimento sobre aquela área, teu risco diminui, mas teu retorno não. Porque para as outras pessoas o risco continua sendo alto. Você consegue enxergar isto? Imagina utilizar isso no dia a dia. Aumentar conhecimento para diminuir risco e ao mesmo tempo manter o teu retorno alto. Este é o convite que eu te faço. Aumente conhecimento, diminua risco e ao mesmo tempo aumente o teu retorno. Pensa bem, uma ótima proposta, não é não? Valeu, abraço, até a próxima!